A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um privilégio poder compartilhar com você, com a sua família, a palavra de Deus. O programa Verdade e Vida, todos os sábados, leva à nação brasileira esta palavra de esperança, esta palavra de vida, esta palavra de salvação. Quero dar graças a Deus pela sua ajuda, pelas suas orações, pela sua divulgação deste programa, que é um veículo de evangelização na nação brasileira. No programa de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante: a restauração de uma igreja. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo muito precioso para o nosso coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Samuel Santos Bezerra, pastor da Igreja Presbiteriana de Tucuruvi, ali em São Paulo. Foi missionário no Chile. Seja muito bem-vindo, reverendo, aqui ao programa Verdade e Vida. Muito obrigado, presbítero. Reverendo, como foi a sua experiência missionária ali no Chile? Nós estivemos 3 anos com tarefas árduas, benditas, fomos bem recebidos pela Igreja Presbiteriana Chilena, e a minha função específica, o meu chamado específico foi para começar uma igreja no sul do país. E por 1 ano e meio ficamos em Santiago, a nível de aprendizado do idioma, adaptação cultural e conhecimento da cidade escolhida como base para a grande expansão no sul. Começamos eu e minha família, minha senhora Rívia, minha filha Isli e meu filho recém-nascido, Ilan, Daniel. E começamos a igreja Corandeu, Igreja Presbiteriana Corandeu. Definia bem o caráter e a filosofia de ministério. E estivemos juntos, debaixo de muita oração, momentos de muitas lágrimas, mas não sem vitórias. Fomos ao rádio e tivemos uma grande oportunidade de, por meio do rádio, pregar o Evangelho a muitas cidades do sul do Chile. Entendemos que a nossa missão foi cumprida, missão de plantar um sonho de expansão, e entendemos que o nosso tempo havia encerrado e voltamos ao Brasil, já estamos de volta há 4 anos, mas foi uma experiência encantadora, de formação intensa, pastoral, familiar, para a glória do Senhor. Reverendo, o tema do programa de hoje é restauração da igreja. Em que a igreja evangélica contemporânea precisa ser restaurada em nossos dias? Caro presbítero Daniel, o que se percebe nos nossos dias, sem considerar as nobres exceções, obviamente, é uma grande falta de compromisso com Deus. Observamos que as pessoas estão tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, as de fora escravizadas pelo materialismo e as de dentro mesmo, as que professam a fé em Cristo, estão obcecadas numa perseguição implacável pelo ter. E tem se perdido o foco do grande chamado para ser discípulo. Temos observado que as reuniões familiares ou cultos domésticos quase que são raridade no nosso tempo. A família não ora mais conjuntamente. O nosso povo tem resumido a experiência cristã apenas às suas participações dominicais. E a consequência disso é a apresentação de pessoas áridas, pessoas enfadadas, cansadas, que precisam de revitalização, de restauração. E entendo que o caminho para a solução, o caminho para a revitalização é uma vida centrada, calçada na palavra de Deus, uma vida de oração. Nós precisamos nos convencer que a oração é a solução para a apatia, para a frieza e para a troca de valores que nós temos enfrentado na nossa igreja. Reverendo, como é que o senhor observa essa necessidade de restauração a partir do próprio momento em que vivemos brasileiro, onde as pessoas que o senhor colocou aí estão querendo muito mais ter do que ser? Perfeitamente. Temos entendido
que o materialismo tem trazido muitos danos à nossa sociedade e tem influenciado, de certa forma, aos evangélicos. Basta observar qual é a centralidade, o conteúdo dos púlpitos das nossas igrejas. Há um grande apelo ao ter e há um grande desvalor, uma grande desvalorização à busca por ser parecido com Jesus. Então, esse é um grande dano que nós temos colhido na nossa sociedade, porque a igreja deixou de ser influência, deixou de ser sal e luz, porque tem perseguido o que é temporal. Reverendo, encerrando assim a nossa entrevista, queria que o senhor deixasse uma mensagem aos amigos telespectadores que agora nos assistem. A oração é o meio pelo qual Deus escolheu para responder às nossas necessidades. É um mistério profundo. A oração é a solução para os matrimônios que estão ao borde do divórcio, para as famílias que têm perdido seus filhos para as drogas, para você que está sofrendo com esse câncer. A oração é a saída para a sua vida. A oração lhe permitirá desfrutar do caráter de Deus e prepará-lo para enfrentar as mais duras provas. A igreja precisa orar ao Senhor, precisamos buscar a Deus e crescer na vida com Deus. Muito obrigado, Reverendo Samuel, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical. E logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração, hoje com o tema A Restauração de uma Igreja. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Eu quero conversar com você no programa de hoje sobre o tema A Restauração de uma Igreja. Vamos fazer isso à luz do texto de Joel, capítulo 2, versos 12 a 17. Eu tenho percorrido a nação brasileira e tido o privilégio de pregar em mais de 600 igrejas das mais diferentes denominações evangélicas da nossa pátria. Temos visto igrejas fortes, grandes, pujantes, mas temos visto também igrejas fracas, minguando, fechando as portas. Temos visto líderes cheios do Espírito Santo, comprometidos com a verdade, mas temos visto também líderes caindo em pecado, retrocedendo no ministério, desistindo da obra. Eu não tenho dúvidas de que a igreja evangélica brasileira precisa urgentemente de uma volta para as Escrituras. Nós temos percebido sinais extremamente perigosos de flerte, por um lado com o liberalismo teológico,
por outro lado, com o sincretismo religioso. Muitas igrejas hoje se renderam, por exemplo, ao pragmatismo, onde igrejas estão negociando a verdade, transigindo com os absolutos de Deus, abrindo suas portas para toda sorte de novidades no mercado da fé, com o propósito de atrair mais as pessoas. Desta forma, estamos vendo igrejas cheias de pessoas vazias, vendo grandes ajuntamentos, mas sem qualquer quebrantamento. Pregadores pregando o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Desta maneira, nós estamos assistindo uma explosão numérica da chamada igreja evangélica no Brasil, mas com um pequeno crescimento do verdadeiro evangelho, o antigo evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. É muito importante entender que nós não podemos ser atraídos pela numerolatria, por um lado, nem ficarmos presos à numerofobia. Nós não podemos nos deixar levar apenas por multidões que se ajuntam, se estas multidões não estão recebendo o verdadeiro evangelho. Porque onde não está o verdadeiro evangelho, aí não está a presença do Senhor Jesus. Porque Ele é a verdade, a sua palavra é a verdade, e nada nós podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Hoje eu quero chamar sua atenção para o texto de Joel, capítulo 2. Porque o povo de Judá estava também passando por um momento de abandono da verdade. E a crise havia chegado. E o profeta, no momento grave da nação, chama o povo de volta para Deus, para um tempo de restauração. O profeta Joel nos ajuda a entender esta situação da igreja evangélica brasileira, porque no seu tempo a nação de Judá estava também marchando rapidamente para a apostasia. E o sinal do juízo de Deus foi trazer a seca, foi trazer os gafanhotos, foi trazer a nação impiedosa dos caldeus para invadir Jerusalém e levar o povo para o cativeiro. Nesse momento de angústia e desespero, o profeta bradou em nome de Deus, chamando o povo de volta para a presença do Senhor. Como deve ser esta volta para Deus, para que a igreja seja restaurada? Em primeiro lugar, é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Hoje, às vezes, o relacionamento das pessoas está sendo muito mais com a instituição, com a igreja, com determinados ministérios, muitas vezes até personalistas, do que uma volta verdadeira para Deus. Esta conversão não é a uma igreja, a uma doutrina especial ou a uma visão de um determinado líder. É uma volta para Deus. Deus é a fonte da vida. Só Deus pode trazer cura, restauração para a igreja. Só em Deus nós encontramos saída para esta crise que se abate sobre a igreja contemporânea. Como é que deve ser esta volta para Deus, para a restauração? Em segundo lugar, esta volta precisa ser uma volta profunda, de todo o coração. Convertei-vos a mim de todo o coração. Não é alguma coisa superficial, epidérmica, emotiva, apenas num momento de êxtase emocional, de arroubo espiritual, de um acampamento, de um congresso, de uma conferência. É uma volta para Deus consistente, permanente, profunda, de todo o coração. Deus não se impressiona com os nossos gestos. Deus não se impressiona com o nosso performance. Nós estamos muitas vezes assistindo na igreja evangélica brasileira uma espiritualidade cênica, teatral, de performance humana, de palco, de luzes,
de movimentos grandiloquentes, mas apenas coisa teatral externa. Deus procura a verdade no íntimo. Ele quer que a igreja volte-se para Ele, mas de todo o coração. Em terceiro lugar, diz o profeta que esta volta para Deus, para a restauração, tem que ser uma volta diligente. Ele diz ainda aqui no versículo 12, e isso com jejuns. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você jejuou para buscar a Deus, para se humilhar diante de Deus, para quebrantar o seu coração diante de Deus? Qual foi a última vez que você jejuou para reconhecer suas fraquezas, seus pecados, suas mazelas, e assim voltar-se para Deus com urgência? Quem jejua tem pressa. Quem jejua está dizendo que aquilo que é essencial, o alimento do corpo, é menos importante do que esta volta para Deus. Muitas vezes nós não jejuamos mais, porque já perdemos o sabor do pão do céu. Não temos mais apetite pelas coisas de Deus, não temos mais saudade de Deus, não temos mais sede de Deus. Jejuar é ter fome de Deus, jejuar é ter pressa para acertar a vida com Deus, jejuar é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos, como igreja evangélica brasileira, voltarmos-nos para Deus com jejuns, profundamente, diligentemente. Quarto lugar, como é que deve ser essa volta para Deus, para a nossa restauração? Tem que ser uma volta com quebrantamento. Diz o verso 12, convertei-vos a mim com choro e com pranto. Os nossos olhos estão enxutos demais, o nosso coração está seco demais, a nossa alma está engessada demais. Muitas vezes nós até vertemos lágrimas por motivos fúteis. Quantas pessoas choram diante dos melodramas da televisão, das telenovelas, muitas vezes eivadas de promiscuidade, mas não choram mais pelos seus pecados, não choram mais pela sua família, não choram mais pela igreja, não choram mais pelos sinais de decadência da nação. Deus espera da igreja uma volta com quebrantamento, com choro, com lágrimas, com pranto. Como é que essa volta para Deus? O profeta prossegue e diz que esta volta para Deus, para a nossa restauração, tem que ser uma volta sincera. Ele diz no verso 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Naquela época havia o costume de que os sinais de tristeza eram evidenciados quando uma pessoa rasgava suas vestes, quando a pessoa se cobria com pó e cinza. De repente, esta prática tornou-se alguma coisa ritual, costumeira, mecânica. Deus não se impressiona com a exteriorização da espiritualidade. Os fariseus, na época de Jesus, eram mestres disso. Eles gostavam de ocupar os primeiros lugares, eles eram campeões externamente na área da pureza, do zelo, mas por dentro eles tinham um coração sujo, eram como sepulcros caiados, eram atores da religião, eram hipócritas. E Jesus não se impressiona com palavras bonitas, com emoções apenas epidérmicas. Jesus não quer apenas uma teatralização da espiritualidade. Jesus não se contenta apenas com uma espiritualidade cênica, de palco, de performance humana. Ele quer corações rasgados. Ele quer arrependimento verdadeiro. Ele quer uma espiritualidade genuína, profunda, que expresse de fato uma volta para Deus, que resulta em restauração. O profeta prossegue para dizer o seguinte, que todos precisam se voltar para Deus. Ele diz, proclamar uma assembleia solene. Isso significa que há momentos em que o povo de Deus
precisa se voltar para Deus, não apenas individualmente, mas coletivamente. Igrejas que precisam se arrepender. Denominações que precisam se voltar à verdade das Escrituras. Seminários que precisam voltar à ortodoxia. Precisamos rever nossas posturas, nossas posições e voltarmos-nos para o Senhor, para que não caia sobre a nossa cabeça o juízo, para que não venha sobre nós a ira de Deus, por termos nos apartado da verdade, nos afastado da santidade e nos desviado da rota do verdadeiro Evangelho. Nós não podemos entrar pela mesma estrada de morte que muitas denominações no passado entraram, que muitas igrejas fecharam as suas portas na Europa, na América, onde nós conhecemos o fenômeno de igrejas mortas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira, para que nós não entremos por este caminho escorregadio da heterodoxia, dos desvios doutrinários, da ética relativa, para que nós nos voltemos para Deus profundamente, sinceramente, diligentemente, de todo o nosso coração, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja restauração espiritual e reavivamento na nossa vida, na nossa igreja. O resultado disto é que quando a nação se volta para Deus, quando a igreja se volta para Deus, quando os anciãos, quando os sacerdotes, quando os jovens, quando os recém-casados, quando as crianças, quando todos, em todos os setores da igreja, se arrependem e se voltam para o Senhor, há uma promessa gloriosa. Está aqui no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, quando o próprio Deus diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O derramamento do Espírito, o reavivamento espiritual, o renovo espiritual, a restauração da igreja vai acontecer depois e não antes. Esperar avivamento sem acertar a nossa vida com Deus é colocar o carro na frente dos bois. Nós não podemos esperar as torrentes de Deus sem antes remover o pecado. Precisamos nos voltar para Deus, precisamos nos arrepender verdadeiramente. E então Deus nos promete um derramamento do seu Espírito. Deus nos promete um reavivamento espiritual. Deus nos promete restauração verdadeira, profunda e genuína, para que a igreja seja uma igreja viva, santa, piedosa, cheia do Espírito, operosa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é um tempo para você e eu pararmos e refletirmos. Como é que está a sua igreja? Como é que está a sua denominação? Como é que está a sua vida? A igreja não são os templos construídos de pedra e tijolo. As igrejas somos nós. A igreja é você. Você é a igreja. Como é que está a igreja que está dentro de você? Como é que está a igreja que está dentro da sua casa? É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados. É tempo de sermos curados, de sermos restaurados, de sermos reavivados. É tempo da igreja experimentar restauração espiritual. Eu quero orar em seu favor. Quero orar em favor da sua igreja. Quero orar em favor da igreja evangélica brasileira. Deus querido, compadece-te de nós e ajuda-nos a permanecermos firmes, resolutos, inabaláveis, para que jamais as pressões do mundo, as seduções das falsas doutrinas encontrem guarida no nosso coração. Permita, meu Deus, que sejamos uma igreja viva, santa, piedosa, cheia do Espírito, comprometida com a Tua palavra, firmada na sã doutrina, uma igreja missionária, uma igreja
comprometida com a obra da caridade, do amor, da expressão do Evangelho de Jesus Cristo na sociedade. Que sejamos luz do mundo, que sejamos sal da terra, que sejamos perfume de Cristo, que sejamos uma igreja, que seja uma comunidade alternativa, uma voz profética na sociedade. Dá-nos graça, Senhor, para sermos esta igreja restaurada por Ti e instrumentalizada nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro de Joel, capítulo 2, versos 12 a 17, o reverendo Hernandes fez uma abordagem mostrando a situação crítica de Judá no passado e o estado da igreja nos dias de hoje. O reverendo Hernandes enfatizou a restauração da igreja, que ela somente acontece quando a igreja se volta para Deus. Mostrou ainda como deve ser essa volta. Primeiro, uma volta para uma relação pessoal com Deus. Segundo, uma volta com profundidade. Terceiro, uma volta com diligência. Quarto, uma volta com sinceridade. E quinto, uma volta com urgência. A restauração da igreja. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para sua edificação ou para presentear um familiar ou amigo, através da nossa loja virtual. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira. Ou adquira também de segunda a sexta no horário comercial, ligando para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site você pode assistir esse programa de hoje ou com um dos 287 programas que aqui já foram lá e inteiramente grátis. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e torne o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça a sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou, para quem tem conta no Bradesco, para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar amanhã, pela manhã, às 9 horas, e participar com toda a sua família do culto matutino e da escola dominical, com classes ali para todas as idades, e à noite do culto vespertino, às 18 horas. Entre em nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Procure uma Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Nesse mês de outubro, em que a Reforma Protestante do século XVI completa seus 494 anos, nós já abordamos 2 temas sobre a Igreja. O primeiro foi a morte de uma igreja. O de hoje, a restauração de uma igreja. E ainda teremos mais 3 temas. A igreja, uma comunidade terapêutica, Pentecoste, o derramamento do Espírito e um clamor pelo fervor espiritual. Creio que essa série tem causado impacto na sua vida e na vida da sua igreja. A igreja, uma comunidade terapêutica. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero convidar a todos os pastores e líderes da cidade de Salvador e região para um café da manhã no dia 22 de outubro, às 9 horas, na Igreja Presbiteriana da Bahia, número 17, no bairro Nazaré, em Salvador. Nesse dia eu estarei realizando uma palestra logo após o café sobre o tema A Trajetória de um Homem de Deus. E à noite, às 19 horas desse mesmo dia 22, estarei pregando pela graça de Deus na cruzada Verdade e Vida, na Igreja Batista de Sião, situada na Praça 2 de Julho, ao lado do Teatro Castro Alves. Eu espero você lá. Leve a sua família, forme também uma caravana da sua igreja. Vai ser uma grande festa espiritual.